Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha. Onde vocês estiverem nesse Brasilzão ou fora do Brasil, se estiver no Brasil, estiver em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Rondônia, Espírito Santo, Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde você estiver nesse Brasilzão, muito obrigado por você estar no canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado por você estar consumindo, consumindo o conteúdo do canal Paulo Dharma 1970. Isso é muito, fico muito grato, fico muito agradecido a você que está aí, que está dando essa força, está dando essa moral ao canal Paulo Dharma 1970. Agradecendo também sempre a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está sempre aqui conosco, sempre conosco, sempre nos dando força para a gente poder aguentar essas dificuldades do mundo. Agradecendo a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou na cruz do pecado e ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele não está lá no túmulo não, ele morreu, mas ressuscitou. E isso é uma verdade histórica, beleza? É o caminho, a verdade e a vida, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tranquilo, beleza? Então, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, você que está aí do outro lado, comente o vídeo, compartilhe, pode criticar se não ficou bom, você pode criticar à vontade aqui, não tem problema, aqui não tem problema, se a gente não fez legal, se faltou alguma coisa, se eu esqueci alguma coisa, pode criticar ou pode elogiar também, se também ficou bom também, beleza? Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente se você quiser ajudar o canal, ó. Tá aqui o número do meu Pix, né? 988-290-767-91 é a chave do Pix. Se você quiser ajudar com qualquer valor, eu já estou te agradecendo de antemão, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta daqui a 10 segundinhos, é só o tempo de passar aqui o logotipo do canal, passa rapidinho, 10 segundos, o tempo de tomar uma água e a gente volta aqui, beleza? Tranquilo? Então não sai daí, hein? Não sai daí que eu já volto aqui com um assunto aqui bem palpitante. Valeu, gente, até já já. Voltei, beleza? Tranquilo? O seguinte, há uns 10 anos atrás, há uns 10 anos atrás eu estava andando pela França, estava andando por Paris, e lá eu estive em contato com algumas obras do Borges que estavam na França, etc, alguns livros. Aí eu pensei, vou importar esse material, trazer para o Brasil e quiçá um dia, quem sabe, ler, porque nós temos as obras completas do Borges em português, nós temos várias edições das obras completas do Borges, mas alguma coisa que foi publicada na França não saiu, não sei porquê, até hoje eu mesmo vasculhando não saiu em português, e eu tive exatamente esse livro aqui, ó, Jorge Luiz Borges, Enquêtes, e o Entretien, esse aqui, Entretien, que são as entrevistas, com Jorge Luiz Borges, entrevistas do Georges Charbonnier, essa edição aqui, que inclusive está aqui, ó, olha assim. Eu tive por 10 anos essa edição em francês, do Borges, com a entrevista com o Jorge Luiz Borges. Sempre tive muita curiosidade para poder lê-lo, mas nunca tive acesso, eu comprei a edição. Esse Enquêtes é exatamente o nosso texto aqui, ó, que temos aqui em português. Esse em português tem, que é Outras Inquisições, aqui, ó. Este texto aqui em português que eu li lá pelos anos 90, final dos anos 90, quando eu tive as obras completas do Jorge Luiz Borges, essa edição da Editora Globo. Eu tive as 4 edições, que depois com o tempo acabei perdendo, emprestando, aquelas coisas, a gente empresta e o livro acaba, eu não sei se eu fiz negócio, troquei o Borges por outra coisa, não sei dizer, não lembro mais. Mas essa Outras Inquisições, que é uma edição de 1952, esse livro do Borges, Outras Inquisições, que em francês tem assim, um nome bem interessante, Enquêtes, esse aqui, Enquêtes. Eles até colocam aqui na edição o nome original, traduzido do espanhol por Paul e Silva Benichou. Eles têm aqui Outras Inquisições, aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó, Outras Inquisições, o nome original. Mas eles colocaram Enquêtes. Aí eles até fazem essas perguntas. Nessa entrevista que o Jorge Luiz Borges deu em 1967 para esse Georges Charbonnier, ele vai falar das obras, ele vai falar das suas obras até aquele momento, vai pegar, vai falar muito do Aleph, vai falar um pouco do fervor de Buenos Aires, os poemas que o Borges escreveu em 1930, que eu tenho vídeo aqui no canal, se você tiver curiosidade,
tem um vídeo no canal, é o Jorge Luiz Borges, Fervor de Buenos Aires, que é um livro de poemas, escrito em 1930, publicado em 1930, que o Borges aqui, ó. E também vai falar um pouco de ficções, vai falar de ficções também, vai falar de vários, né, vários dos temas que eram caros ao Borges, vai falar vários temas que eram caros ao Borges, aqui vai falar do Funes o Memorioso, né, que inclusive eu vou ler o texto aqui, vai falar dos jardins de veredas que se bifurcam, a paixão do francês, o francês vai a Biblioteca de Babel vai demonstrar assim, uma espécie de quase uma idolatria, né, pelo Borges, naquele momento, naquele período, 1967, isso vai transparecer na entrevista. Essa entrevista eu encontrei ela em espanhol, obviamente a edição original, ela foi dada em francês, mas com edição em espanhol. Porque, como eu disse, em português esquece, não existe a edição em espanhol, em português. Eu procurei para ver se eu encontrava essa Entretien avec Jorge Luiz Borges em português, mas aqui no Brasil ninguém teve interesse de colocar, né, de publicar. Aí eu tinha essa edição aqui, justamente que eles juntaram os dois livros do Borges, a entrevista e o texto do Borges, ou outras inquisições. O entrevistador vai perguntar o porquê das inquisições, né? Ele vai dar uma geral exatamente sobre o nome inquisitório, inquisições, vai remeter ao Borges justamente às inquisições espanholas, né? As inquisições católicas espanholas, etc., que justamente por ele ser um descendente de espanhol, né, um argentino, descendente de espanhol, falar a língua espanhola, então ele vai trabalhar em cima disso. A entrevista muito boa, vai fazer com que ele se exponha, né? Mas ele obviamente vai falar de livros, não vai ter muita coisa assim com relação à vida particular, que não era isso que interessava ao Borges, também não interessava o entrevistador. Aqui em espanhol, em francês, tem aqui, né, na abertura do livro, ó, nascido em Buenos Aires, o Borges, como eu disse, dispensa apresentações, né? Em 1889, Jorge Luiz Borges morreu em Genebra no dia 4 de junho de 1986. Ele é contista, poeta, ensaísta e reconhecido como um dos mestres do século XX. Aí ele vai falar, né, aí ele vai citar aqui ficções, vai citar o Ficções, vai citar o Aleph, vai citar também o Aleph, vai citar o Discussões, o autor de outros textos. Assim são as obras poéticas, a dos Tigres, a Rosa Profunda, etc. Ele escreveu desde já como um clássico, naquela época, em 1967, já era um clássico da literatura contemporânea, naquele momento, em 1967, embora, como eu sempre costumo dizer, né, que o Borges, que ele dispensa apresentações, ele não ganhou o prêmio Nobel, né? Outros ganharam, ele não. Deixa eu começar aqui, né, na introdução justamente dessas entrevistas do Borges, ó, que eu vou pegar aqui em espanhol, traduzindo para o português, ó. Jorge Charbonnier. A entrevista que vão escutar é a primeira de uma série gravada aproveitando a recente estadia em Paris de Jorge Luiz Borges. É um intento de acercarmos a um autor de língua espanhola e de cultura universal. Hoje fixaremos alguns pontos importantes, enquanto que as próximas entrevistas versarão sobre a literatura em geral e as últimas sobre a própria obra de Jorge Luiz Borges, que não havia sido traduzida todavia em sua totalidade para o francês. O reconhecimento das obras traduzidas, intituladas em francês Labyrinths, Enquêtes, Ficções, História da Infâmia e outras histórias, né? História da Eternidade, a maior parte publicada nas edições Gallimard, abre um caminho de acesso ao pensamento de Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges recentemente consagrou um programa às suas obras traduzidas ao francês. Expôs num auditório que experimentou uma grande dificuldade. Ele não fala espanhol, o responsável pela entrevista. Ele não fala espanhol e, por outra parte, comprovei que diversas pessoas pronunciavam seu nome de maneira distinta. Aí o Borges vai perguntar, né? Como devo pronunciá-lo? Aí o Jorge Luiz Borges: em geral, em meu país se pronuncia Borges.
quiçá isto oferece alguma dificuldade aos franceses. Quando eu era estudante em Genebra, todos me chamavam Borges. Me chamavam assim por razões fonéticas. A mim me dá o mesmo. Lá a verdade deveria ser uma pronunciação portuguesa que tem sinais, que seria Borges. Porém, isto pode ater-se a um desses sistemas ao que você desejar, né, ao que você quiser. Jorge Luiz Borges. eu não teria como. Aí ele vai falar aqui dos livros, né, ficções. Eu mesmo vi que se chamava Ficções em Espanhol, que reúne Pierre Menard, autor de Quixote, As Ruínas Circulares, Loteria da Babilônia, La Biblioteca de Babel. Aí eles vão trabalhando esses grandes textos do Borges, esses textos extraordinários do Borges, né, que para o francês foi algo assim, uma bomba. Esse Outras Inquisições, ele vai tratar aqui, assim, vai tratar de literatura, mas o Borges ele tende aqui a tratar também de muita filosofia, né? O material aqui de 1952, por exemplo, A Muralha e os Livros, né? Ele vai falar sobre o chinês o imperador chinês que simplesmente apagou a história, que sumiu com os livros, dizendo que antes dele não havia nada, proclamou que antes dele não havia nada, se não havia nada, então tocou fogo nos livros. A Esfera de Pascal, deixa eu ver, O Sonho de Coleridge, são textos assim, muitos com finalidade filosófica. Não há aqui os grandes contos do Borges nesse Outras Inquisições. Não há nada parecido com a Biblioteca de Babel, o Imortal, Funes o Memorioso. Não há nada aqui parecido. Elas são assim ensaios, como se fossem ensaios sobre autores. Vai falar sobre Quevedo, tá? Vai falar sobre Homero. Deixa eu ver mais aqui, né? Dante Alighieri. São textos que tem uma ordem. Um dos melhores aqui, né, do Nathaniel Hawthorne, então, que ele vai contar sobre a história do Hawthorne, que o Hawthorne escreveu como ele era um homem muito recluso. Ele era um homem muito recluso, então ele pensou uma história que eu acho aqui extraordinária, que ele pensa um conto em que esse homem sai de casa para dar uma espécie de susto à esposa, para passar, sei lá, uma semana fora para ver o que a esposa iria... Vai fazer uma biografia aqui, obviamente, do Hawthorne, e vai falar sobre essa história, sobre como como ele sai de casa para passar uma semana e passa 20 anos fora, baseado numa notícia de jornal que ele viu, e o Hawthorne escreve esse conto. Esse conto me impressionou, essa história, não conto, né? Mas esse ensaio me impressionou desde quando eu li, lá por volta de 1999. Eu achei um negócio extraordinário. Aqui, ó, o Chesterton, vai falar de Chesterton, vai falar de Kafka e seus precursores. Ele vai dar uma geral aqui em vários textos aqui. Eu só quero começar aqui lendo do culto aos livros. Esse aqui tem dois aqui que eu quero ler. Esse e mais o do final. Não, tem mais outro aqui. Aqui, ó. Do culto aos livros. No 8º livro da Odisseia, lê-se que os deuses tecem infortúnios para que às futuras gerações não falte o que cantar. A declaração de Mallarmé: o mundo existe para chegar a um livro, parece repetir, uns 30 séculos mais tarde, o mesmo conceito de uma justificativa estética para os males. As duas teleologias, contudo, não são inteiramente coincidentes. A do grego corresponde à época da palavra oral e a do francês a uma época da palavra escrita. Uma fala em cantar, a outra em livros. Um livro, e qualquer livro, é para nós um objeto sagrado. Já Cervantes, que talvez não escutasse tudo o que as pessoas diziam, lia até os papéis rasgados das ruas. O fogo, em uma das comédias de Bernard Shaw, ameaça a Biblioteca de Alexandria. Alguém exclama que ali arderá a memória da humanidade. César lhe diz: deixa que arda, é uma memória de infâmias. O César histórico, em minha opinião, aprovaria ou condenaria os ditames que o autor lhe atribui, mas não o julgaria como nós uma piada sacrílega. A razão é clara. Para os antigos, a palavra escrita não passava de um sucedâneo da palavra oral. É a voz corrente que Pitágoras não escreveu. Gomperz defende que ele assim procedeu
por ter mais fé na virtude da instrução falada, mais força que a mera abstenção de Pitágoras tem o testemunho inequívoco de Platão. Este no Timeu afirmou: é árdua tarefa descobrir o fazedor e pai deste universo, e uma vez descoberta é impossível divulgá-la a todos os homens. E no Fedro narrou uma fábula egípcia contra a escrita, cujo hábito faz as pessoas descuidarem do exercício da memória e dependerem de símbolos, e disse que os livros são como as figuras pintadas, que parecem vivas, mas não respondem uma palavra às perguntas que lhes são feitas. Para atenuar ou eliminar esse inconveniente, ele imaginou o diálogo filosófico. O mestre escolhe o discípulo, mas o livro não escolhe seus leitores, que podem ser malvados ou nécios. Esse receio platônico perdura nas palavras de Clemente de Alexandria, homem de cultura pagã. O mais prudente é não escrever, e sim aprender e ensinar de viva voz, pois o escrito fica. E nestas outras do mesmo tratado, escrever todas as coisas em um livro é deixar uma espada nas mãos de uma criança, que derivam também das evangélicas. Não deis o santo aos cães, nem jogueis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisoteiem e depois se voltem para vos destroçar. Essa sentença de Jesus, o maior dos mestres, que uma única vez escreveu palavras na terra e nenhum homem as leu. João 8,6. Clemente de Alexandria escreveu seu receio pela escrita em fins do século II. Em fins do século IV iniciou-se o processo mental que, com a passagem de muitas gerações, culminaria no predomínio da palavra escrita sobre a falada, da pena sobre a voz. Um admirável acaso quis que um escritor registrasse o instante, pouco exagero ao chamá-lo instante, em que teve início o vasto processo. Conta Santo Agostinho no livro 6 da Confissões: quando Ambrósio lia, corria os olhos pelas páginas, penetrando sua alma no sentido, sem preferir uma palavra, nem mover a língua. Muitas vezes, posto que ninguém era proibido de entrar, nem vigia o costume de anunciar-lhe quem se achegava, podemos vê-lo ler caladamente e nunca de outro modo, e depois de algum tempo retirávamos-nos e conjecturando que naquele breve intervalo que lhe era concedido para restaurar o espírito livre do tumulto das questões alheias, não queria que o ocupasse com outras coisas, talvez receoso de que um ouvinte atento às dificuldades do texto pedisse explicações de uma passagem obscura ou quisesse com ele discuti-la, com que não poderia ler tantos livros como desejava. Eu entendo que ele lia desse modo para preservar a voz, que sumia com facilidade. Em todo caso, qualquer que fosse o propósito de tal homem, certamente era bom. Santo Agostinho foi discípulo de Santo Ambrósio, bispo de Milão, por volta do ano 384. 13 anos mais tarde, na Numídia, ele redigiria suas confissões e ainda o inquietaria aquele singular espetáculo: um homem em um aposento com um livro, lendo sem articular palavras, lendo, sem falar, só pela mente. Aquele homem passava diretamente do signo escrito à intuição, omitindo o signo sonoro. A estranha arte que ele iniciava, a arte de ler em voz baixa, resultaria em consequências maravilhosas. Resultaria, passados muitos anos, no conceito do livro como fim, não como instrumento de um fim. Esse conceito místico, transposto à literatura profana, redundaria nos singulares destinos de Flaubert, de Mallarmé, de Henry James e James Joyce. A noção de um Deus que fala com os homens para lhes ordenar ou proibir algo superpõe-se à do livre-arbítrio, do livro absoluto, à de uma escritura sagrada. Para os muçulmanos, o Alcorão, também chamado o livro, Al-Kitab, não é mera obra de Deus como a alma dos homens ou o universo. É um dos atributos de Deus, como sua eternidade ou sua ira. No capítulo 13, lemos que o texto original, a mãe do livro, está depositado no céu. Muhammad al-Ghazali, ou Al-Ghazel, dos escolásticos, declarou: o Alcorão é copiado em um livro, pronunciado com a língua, guardado no coração, e no entanto continua perdurando no centro de Deus e não altera sua passagem pelas folhas escritas e pelos entendimentos humanos. Jorge Sale observa que esse incriado Alcorão não é outra coisa senão a sua ideia ou arquétipo platônico. É verossímil que Al-Ghazel tenha recorrido aos arquétipos transmitido ao Islã pela Enciclopédia dos Irmãos da Pureza e por Avicena para justificar a noção da mãe do livro. Ainda mais extravagantes que os muçulmanos foram os judeus. No primeiro capítulo de sua Bíblia encontra-se a famosa sentença: e Deus disse, seja a luz, e a luz foi. Os cabalistas depreenderam que a virtude dessa ordem do Senhor adveio das letras das palavras. O tratado Sefer Yetzirah
livro da formação, escrito na Síria ou na Palestina por volta do século VI, revela que Jeová dos Exércitos, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, criou o universo mediante os números cardinais de 1 a 10 e as 22 letras do alfabeto. Que os números sejam instrumentos ou elementos da criação é dogma de Pitágoras e de Jâmblico. Que as letras o sejam, é claro, indício do novo culto à escrita. O segundo parágrafo do segundo capítulo reza: 22 letras fundamentais. Deus desenhou-as, gravou-as, combinou-as, pesou-as, permutou-as e com elas produziu tudo o que é e tudo o que será. Em seguida revela-se qual letra tem poder sobre o ar, e qual sobre a água, e qual sobre o fogo, e qual sobre a sabedoria, e qual sobre a paz, e qual sobre a graça, e qual sobre o sonho, e qual sobre a cólera, e como, por exemplo, a letra Kaf, que tem poder sobre a vida, serviu para formar o sol no mundo, a quarta-feira no ano e a orelha esquerda no corpo. Mais longe foram os cristãos. A ideia de que a divindade escrever um livro levou-os a imaginar que escrevera dois, e que o outro era o universo. No início do século XVII, Francis Bacon declarou em seu Advanced on Learning que Deus nos oferecia dois livros para que não incorrêssemos no erro. O primeiro, o volume das Escrituras que revela sua vontade. O segundo, o volume das Escrituras que revela seu poderio, sendo este a chave daquele. Bacon propunha-se muito mais que construir uma metáfora. Opinava que o mundo era redutível a formas essenciais, temperaturas, densidades, pesos, cores, que conformavam em número limitado um abecedário naturae, ou série de letras com que se escreve o texto universal. Sir Thomas Browne, por volta de 1642, confirmou: dois são os livros em que costumo aprender teologia, a Sagrada Escritura e aquele universal e público manuscrito que é patente a todos os olhos. Quem nunca ouviu no primeiro, descobriu-o no segundo. Régio Médici 1,16. No mesmo parágrafo lê-se: todas as coisas são artificiais porque a natureza é a arte de Deus. 200 anos se passaram e o escocês Carlyle, em diversos pontos de sua obra, e particularmente no ensaio sobre Cagliostro, superou a conjectura de Bacon, estampou que a história universal é uma escritura sagrada, que deciframos e escrevemos incertamente e na qual também somos escritos. Depois Leon Bloy escreveu: não há na Terra um ser humano capaz de declarar quem é. Ninguém sabe o que veio fazer nesse mundo, a que correspondem seus atos, seus sentimentos, suas ideias, nem qual é o seu nome verdadeiro, seu imorredouro nome no registro da luz. A história é um imenso texto litúrgico no qual os iotas e os pontos não valem menos que os versículos ou capítulos inteiros, mas a importância de uns e de outros é indeterminável e está profundamente oculta. La Alma de Napoleão, 1912. O mundo, segundo Mallarmé, existe para um livro. Segundo Blois, somos versículos, ou palavras ou letras de um livro mágico. E esse livro incessante é a única coisa que há no mundo, melhor dizendo, é o mundo. Buenos Aires, 1951, Jorge Luiz Borges. Isso aí. Então o Borges ele vai elocubrar, né? Ele vai adentrar esse mundo da escrita, esse mundo da escrita, esse mundo de letras, de palavras. Ele vai criar um verdadeiro labirinto em cima disso. A própria Biblioteca de Babel, né, um dos contos dele, é a biblioteca infinita dos livros. Talvez, eu não diria uma idolatria, né, do Borges por conta dos livros, mas fica bem patente, né, como o Borges ele é absurdamente apaixonado pela ideia de livros, e o homem era cego. Ele é cego desde os anos 50. Então ele nem lia mais. Aqui nas entrevistas ele vai falar até de alguns contos que ele escreveu quando ele operou os olhos, quando ele fez a operação nos olhos. Essa operação ele acabou compondo alguns contos, pensando no homem na cama, né? No homem na cama por 11 dias, passando 11 dias na cama. E aí ele vai pensar em texto, na escrita de Deus, ele vai pensar em contos extraordinários, que ele justamente por essa incapacidade dele de ler, da coisa que ele mais amava na vida era ler, e ele precisava depender dos outros para fazer leitura. Os outros faziam leitura para ele, liam para ele. Tem um texto aqui que antes eu quero fazer a leitura desse texto, porque o Borges ele vai citar o Keats, né? O John Keats, esse aqui, ele vai citar esse texto aqui, ó. Ele vai fazer um texto sobre esse Ode ao Rouxinol, que é esse texto aqui, em inglês, tá vendo? Vocês estão vendo? Aqui, ó. Ode ao Rouxinol. Então ele vai analisar
esse texto, são oito versos, né? 8 poemas, que Ode ao Roxinol. Então eu vou ler o texto para justamente formar uma massa crítica, né, sobre esse material aqui. Ode ao Roxinol, John Keats. Meu peito dói, um sono insano sobre mim, pesa como se eu me tivesse intoxicado de ópio ou veneno que eu sorvesse até o fim. Há um só minuto e após no lex me abismado. Não é porque eu aspire ao dom de tua sorte, é do excesso de ser que aspiro em tua paz. Quando dríade leve alada em meio à flora, do harmonioso recorte das verdes árvores e sombras estivais, lanças ao ar a tua dádiva sonora. Um gole de vinho refrescado longamente na solidão do solo muito além do chão, sabendo a flor, a seiva verde e a relva quente, dança a Provença e sol queimando na canção. Há uma taça de luz do sul pleno e solar, da fonte de Hipocrene enrusbecida e pura, com bolhas de rubis, à beira rebordada nos lábios a brilhar, para eu saciar a sede até chegar ao nada e contigo fugir para a floresta escura. Deixa eu pegar aqui mais um pedaço. Fugir e dissolver-me, enfim, para esquecer o que das folhas não aprenderás jamais, a febre, o desengano e a pena de viver, aqui onde os mortais lamentam os mortais, onde o tremor move os cabelos já sem cor e o jovem pálido espectral se vê finar, onde pensar é já uma antevisão sombria da olipesada dor, onde o belo não pode erguer a luz do olhar e o amor estremece por ele mais que um dia. Adeus, adeus, eu sigo em breve a tua vida, não em carro de Baco e guarda de leopardos, antes nas asas invisíveis da poesia, vencendo a hesitação da mente e os seus retardos. Já estou contigo, suave é a noite linda, logo a rainha lua sobe ao trono e luz, com a legião de suas fadas estelares, mas aqui não há luz, salva que o céu por entre as brisas brinda, em meio às sombras verdes, ao musgo dos lugares. Não posso ver as flores a meus pés se abrindo, nem o suave olor que desce das ramagens, mas no escuro odoroso eu sinto defluindo cada aroma que incensa as árvores selvagens, a impregnar a grama e o bosque verde gaio, o alvo espinheiro e a madressilva dos pastores, violetas a viver sua breve estação, e a princesa de maio, a rosa almíscar orvalhada de licores, o murmúrio zumbido das moscas de verão. As escuras escuto em mais de um dia adverso, me enamorei de meio amor da morte calma. Pedi-lhe docemente em meditado verso, que dissolvesse no ar meu corpo e minha alma. Agora mais que nunca é válido morrer, cessar à meia-noite sem nenhum ruído, enquanto exalas pelo ar tua alma plena, no êxtase do ser. Teu som, enfim, se apagaria em meu ouvido para o teu réquiem transmudado em relva amena. Tu não nasceste para a morte, ave mortal. Não te pisaram pés de ávidas gerações. A voz que ouço cantar neste momento é igual à que outrora encantou príncipes e aldeões. Talvez a mesma voz com que foi consolado o coração de Ruth, quando em meio ao pranto ela colhia em terra alheia o alheio trigo, que sabe o mesmo canto, que abriu janelas encantadas ao perigo dos mares maus em longes solos desolado. Desolado, a palavra soa como um dobre, tangendo-me de ti de volta à solidão. Adeus, a fantasia é véu que não encobre, tanto como se diz duende da ilusão. Adeus, adeus, teu salmo agora tristemente vai se perder no campo e além do rio silente, nas faldas da montanha, até ser sepultado sob o vale deserto. Foi só uma visão ou um sonho acordado? A música se foi, durmo ou estou disperso? São 8 estrofes, tá? 8 estrofes
justamente do ódio ao Rochinol, esse texto dessas poesias selecionadas do John Keats aqui. Por que eu li essa poesia do John Keats aqui? Porque o Borges ele vai escrever aqui, ele vai falar, né? Ele vai falar exatamente sobre esse texto que eu separei aqui. Deixa eu tirar aqui. Que é justamente este ele vai justamente dar uma geral sobre esse Ode ao Rochinol, que é o poema do John Keats. O Borges é extraordinário, ele vai atrás, ele vai pegar, né? Ele vai pegar exatamente, tem aqui até o Vatec aqui, né? Tem textos aqui fantásticos, que como eu falei, não tem aqui nada aqui que pareça dos contos. São como se fosse estudos que ele faz sobre literatura. Olha que ele vai falar sobre esse poema que eu li aqui, ó. O Rochinol de Keats. Aqueles que frequentaram a poesia lírica da Inglaterra não esquecerão a Ode a um Rochinol que John Keats, tísico, pobre e talvez desafortunado no amor, compôs em um jardim de Hampstead, à idade de 23 anos, em uma das noites no mês de abril de 1819. Keats, no jardim suburbano, ouviu o termo Rochinol de Ovídio e de Shakespeare e sentiu sua própria mortalidade e contrastou-a com a tênue voz imorredora do invisível pássaro. Keats escrevera que o poeta deve dar poesias naturalmente como a árvore dá folhas. 2 ou 3 horas bastaram-lhe para compor essas páginas de inesgotável e insaciável beleza que ele poliria muito pouco. Sua virtude, que eu saiba, não foi discutida por ninguém, mas sim a sua interpretação. O nó do problema está na penúltima estrofe. O homem circunstancial e mortal dirige-se ao pássaro, que não abatem as famintas gerações e cuja voz agora é aquela que em campos de Israel, em uma antiga tarde, ouviu Ruth a Moabita. Em sua monografia sobre Keats, publicada em 1887, Sidney Colvin, correspondente e amigo de Stevenson, percebeu ou inventou uma dificuldade na estrofe em questão. Transcrevo sua curiosa declaração. Com o erro de lógica, que a meu ver é também uma falha poética, Keats opõe a fugacidade da vida humana, em que entende a vida do indivíduo, a permanência da vida do pássaro, em que entende a vida da espécie. Em 1895, Bridges repetiu a denúncia. F.R. Leavis aprovou-a em 1936 e acrescentou o escolho. Naturalmente, a falácia incluída nesse conceito prova a intensidade do sentimento que a acolheu. Keats, na primeira estrofe de seu poema, chamou Rochinol de dríade. Outro crítico, Garrod, com toda a seriedade, alegou esse epíteto para sentenciar que na sétima, a ave é imortal porque é uma dríade, uma entidade dos bosques. Amy Lowell escreveu com mais acerto. O leitor que tem uma centelha de sentido imaginativo ou poético logo intuirá que Keats não se refere ao Rochinol que cantava nesse momento, e sim à espécie. 5 pareceres de 5 críticos atuais e passados recolhi. Entendo que de todos o menos vão é o da norte-americana Amy Lowell, mas nego a oposição que nele se postula entre o efêmero Rochinol desta noite e o Rochinol genérico. A exata chave da estrofe está suspeito eu, em um parágrafo metafísico de Schopenhauer que nunca a leu. A Ode a um Rochinol data de 1819. Em 1844 apareceu o segundo volume de O Mundo como Vontade e Representação. No capítulo 41 lê-se o seguinte: perguntemo-nos com sinceridade se a andorinha deste verão é outra que não a do primeiro e se realmente o milagre de tirar algo do nada ocorreu milhões de vezes entre as duas partes para ser fraudado, outras tantas pela aniquilação absoluta. Quem me ouvir assegurar que este gato aqui brincando é o mesmo que saltitava e traquinava neste lugar há 300 anos, pensará de mim o que quiser, mas loucura mais estranha imaginar que é fundamentalmente outro. Ou seja, aqui o Borges, né, falando, ou seja, fechando aspas do Schopenhauer, ou seja, o indivíduo é de certo modo a espécie e o Rochinol de Keats é também o Rochinol de Ruth. Keats, que sem exagerada injustiça pôde escrever nada sei, nada ali, adivinhou o espírito grego nas páginas de algum dicionário escolar. Sutilíssima prova dessa adivinhação ou recriação é ele ter intuído no obscuro Rochinol de uma noite o Rochinol platônico. Keats, talvez incapaz de definir a palavra arquétipo,
antecipou-se um quarto de século a uma tese de Schopenhauer. Esclarecida assim a primeira dificuldade, falta esclarecer uma segunda, de índole muito diversa. Borges continua aqui, né? Como é possível que Garrod, Leaves e os outros não tenham chegado a essa interpretação evidente? Leaves é professor de um dos colégios de Cambridge, a cidade que no século XVII congregou e deu nome aos Cambridge Platonistas. Bridge escreveu um poema platônico intitulado The Fourth Dimension. A mera enumeração desses fatos parece agravar o enigma. Se não me engano, sua razão deriva de algo essencial na mente britânica. Aquelas coisas dos britânicos. Coleridge observa que todos os homens nascem aristotélicos ou platônicos. Os últimos sentem que as classes, as ordens e os gêneros são realidades. Os primeiros, que são generalizações, para este a linguagem não passa de um aproximativo jogo de símbolos, para aquele é o mapa do universo. O platônico sabe que o universo é de certo modo um cosmos, uma ordem. Essa ordem para o aristotélico pode ser um erro ou uma ficção de nosso conhecimento parcial. Através das latitudes e das épocas, os dois antagonistas imortais trocam de dialeto e de nome. Um é Parmênides, Platão, Spinoza, Kant, Francis Bradley. O outro Heráclito, Aristóteles, Locke, Hume e William James. Nas árduas escolas da Idade Média, todos invocavam Aristóteles, mestres da humana razão. Dante, Convívio 4.2. Mas os nominalistas são Aristóteles, os realistas Platão. O nominalista inglês do século XIV ressurge no escrupuloso idealismo inglês do século XVII. A economia da fórmula de Ockham, etiam non sum multiplicanda praeter necessitantium. Os entes não devem ser multiplicados além do necessário. Permite ou prefigura o não menos taxativo esse percipe. O ser é ser percebido. Os homens, disse Coleridge, nascem aristotélicos ou platônicos da mente inglesa, cabe afirmar que nasceu aristotélica. O real para essa mente não são os conceitos abstratos e sim os indivíduos. Não o roxinol genérico e sim os roxinóis concretos. É natural, é talvez inevitável que na Inglaterra a ode a um roxinol não seja bem compreendido. O inglês é sempre inglês onde ele estiver. Pode estar pode estar onde for, o inglês nunca vai deixar de ser inglês, sempre. Até no céu o inglês se considera o inglês, o melhor dos melhores. Que ninguém leia a reprovação ou desdém nas palavras acima. O inglês recusa o genérico, porque sente que o individual é irredutível. Inassimilável e ímpar, um escrúpulo ético, não uma incapacidade especulativa, impede-o de transitar por abstrações como os alemães. Não entende a ode a um roxinol, essa valiosa incompreensão permite-lhe ser Locke, ser Berkeley, ser Hume, e escrever há cerca de 70 anos, na época, as não escutadas e proféticas advertências do indivíduo contra o Estado. O roxinol, em todas as línguas do orbe, desfruta de nomes melodiosos, Nightingale, Nettigal, Usinholo, como se os homens instintivamente tivessem querido que esses não desmerecessem o canto que os maravilhou. De tão exaltado pelos poetas, ele agora é um tanto irreal, menos assim com a calharda que com o anjo. Dos enigmas saxões do livro de Exeter, eu, antigo cantor da tarde, trago aos nobres alegria nas vilas. A trágica Atalanta, de Swinburne, o infinito roxinol tem cantado na literatura britânica. Foi celebrado por Chaucer e Shakespeare, por Milton e Matthew Arnold, mas é a John Keats, que fatalmente ligamos sua imagem com a de Blake e a do Tigre. Figuras, tanto Blake quanto o Tigre, figuras que o Borges tinha verdadeira paixão. Beleza? Essa foi uma análise, foi uma análise exatamente do texto do Keats, que eu vou até que dar voz ao boi aqui de quem traduziu, Quem fez a tradução que eu tirei aqui da internet. Deixa eu ver quem traduziu, gente, aqui. Eu tô olhando aqui. É numa página chamada Recanto do Poeta. Se vocês quiserem aí, Recanto do Poeta, se botar John Keats, Ode ao Roxinol, estou procurando o nome do tradutor aqui, mas não estou achando. Tá? Mas é numa página, num blog chamado desculpe, Recanto do Poeta, tá? Para dar nome ao boi de quem fez a tradução aqui, ou reclamar ou elogiar, tá? Ode ao Roxinol, John Keats, página Recanto do Poeta, que tem esse material aqui. Eu vou finalizar aqui com mais um texto aqui do Borges, é o último texto, deixa eu só dar uma olhada aqui.
O último texto sobre literatura que está exatamente nessas outras inquisições aqui, que eu quero voltar ali para nossa entrevista. Mas eu quero ler isso aqui, ó. Sobre os clássicos. Escassas disciplinas devem ter mais interesse que a etimologia. Isso se deve às imprevisíveis transformações do sentido primitivo das palavras ao longo do tempo. Dadas tais transformações que podem beirar o paradoxal, de nada ou de muito pouco serve a origem das palavras para a elucidação de um conceito. Saber que em latim cálculo significa pedrinha e que os pitagóricos usavam dessas pedrinhas antes da invenção dos números não nos permite dominar os arcanos da álgebra. Saber que Hipócrita era ator e persona máscara não é um instrumento válido para o estudo da ética. De modo semelhante, para fixar o que hoje entendemos por clássico é inútil saber que esse adjetivo advém do latim classis, frota, que depois tomaria o sentido de ordem. Lembremos de passagem a formação análoga de ship shape. O que é agora um clássico? Um livro clássico? Tenho ao alcance da mão as definições de Eliot, de Arnold e de Sainte-Beuve. Sem dúvida, razoáveis e luminosas, e muito me agradaria concordar com esses ilustres autores, mas não os consultarei. Acabo de completar 60 e tantos anos, na época, né? Em minha idade, as coincidências ou novidades importam menos que aquilo que julgamos verdadeiro. Limitar-me-ei então a expor o que pensei sobre esse ponto. Aí ele vai começar. Ele fez um preâmbulo. Meu primeiro estímulo foi uma história da literatura chinesa, de 1901, de Herbert Allen Gilles. Em seu segundo capítulo, li que um dos 5 textos canônicos editados por Confúcio é o livro ou I Ching, feito de 64 hexagramas que esgotam as possíveis combinações de 6 linhas truncadas ou inteiras. Um dos esquemas, por exemplo, consta de 2 linhas inteiras ou truncadas e 3 inteiras, dispostas verticalmente. Um imperador pré-histórico os descobriu na carapaça de uma das tartarugas sagradas. Leibniz acreditou ver nos hexagramas um sistema binário de numeração. Outros, uma filosofia enigmática. Outros, como Wilhelm, que é o tradutor, né, para o inglês, para o alemão do I Ching, um instrumento para a adivinhação do futuro, já que as 64 figuras correspondem às 64 fases de qualquer empreendimento ou processo. Outros, um vocabulário de certa tribo. Outros, um calendário. Lembro de que Exu Solar costumava reconstruir esse texto com palitos ou fósforos. Para os estrangeiros, o livro das mutações corre o risco de parecer um simples Chinoiserie, mas ele foi devotamente lido e relido por gerações milenares de homens cultíssimos que continuarão a lê-lo. Confúcio declarou a seus discípulos que se o destino lhe concedesse mais 100 anos de vida, ele consagraria metade ao estudo do livro e seus comentários ou asas. Deliberadamente escolhi um exemplo extremo, uma leitura que demanda um ato de fé. Chego agora à minha tese. Clássico é aquele livro que uma nação ou um grupo de nações ou longo tempo decidiram ler, como se em suas páginas tudo fosse deliberado, fatal, profundo, como cosmos e passível de interpretações sem fim. Previsivelmente essas decisões variam. Para os alemães e austríacos, o Fausto, do Goethe, é uma obra-prima. Para outros, uma das mais famosas formas de tédio, como O Segundo Paraíso de Milton, a obra de Rabelais. Livros como o de Jó, A Divina Comédia, Macbeth, para mim algumas das sagas do Norte, prometem uma longa imortalidade, mas nada sabemos do futuro, salvo que diferirá do presente. Uma preferência pode muito bem ser uma superstição. Não tenho vocação de iconoclasta. Por volta de 1930, sob a influência de Macedônio Fernandes, eu acreditava que a beleza era privilégio de uns poucos autores. Agora sei que é comum e que está à nossa espreita nas casuais páginas do medíocre ou em um diálogo de rua. Assim, embora meu desconhecimento das letras malaias ou húngaras seja completo, tenho certeza de que, se o tempo me propiciasse a ocasião de seu estudo, encontraria nelas todos os alimentos que o espírito requer. Além das barreiras linguísticas, interfere as políticas ou geográficas. Burns é um clássico na Escócia. Ao sul do Tweed, interessa menos que Dunbar ou que Stephenson. A glória de um poeta depende, em suma, da excitação ou da apatia das gerações de homens anônimos que a põem à prova na solidão de suas bibliotecas. Aqui, ó, biblioteca. As emoções que a literatura suscita são talvez eternas, mas os meios devem variar constantemente, mesmo que o de modo levíssimo, para não perder sua virtude. Gastam-se à medida que o leitor os reconhece. Daí o perigo de afirmar que existem obras clássicas e que para sempre o serão.
Cada qual descrê de sua arte e de seus artifícios. Eu que me resignei a pôr em dúvida a indefinida perduração de Voltaire ou de Shakespeare, acredito, nessa tarde de um dos últimos dias de 1965, na de Schopenhauer e na de Berkeley. Clássico não é um livro, repito, que necessariamente possui estes ou aqueles méritos. É um livro que as gerações de homens, urgidas por razões diversas, leem com um prévio fervor e com uma misteriosa lealdade. Essa parte do ensaio foi publicada na revista Sur de janeiro a abril de 66, incorporada às obras completas de 74. Quer dizer, esse texto aqui. Quer dizer, ele vai falar sobre o clássico, ele vai falar sobre o que ele considera clássico. Muitos textos que são clássicos hoje são pouquíssimo lidos, alguns clássicos mesmo. Se você pegar a Eneida, a Odisseia, a própria Bíblia mesmo é lida muito pelos cristãos. Quem não é cristão raramente lê a Bíblia. Raramente lê a Bíblia. Raramente lê a Bíblia. É algo que eu constatei a vera. Entendeu? Constatei a vera. Deixa eu pegar mais última parte aqui. Que eu quero pegar do texto de entrevistas aqui. Esse texto aqui. Você vê que o Borges é fantástico, gente. É fantástico. Assim, eu tenho sempre a impressão de que eu estou sendo tapeado pelo Borges. Mas é complicado, né? Complicado. Olha só. A última conversa, parte 8 do entrevistas aqui, ó. Jorge Charbonnier. Jorge Luiz Borges, me parece que poderia eu agrupar a maior parte de seus contos de duas maneiras. Que poderia, por exemplo, pôr de um lado Pierre Menard, La Biblioteca de Babel, e por outro lado o imortal Funes, La Busca de Averroes, La Escritura de Deus. É feito independentemente dos símbolos que se depreendem de suas obras, independentemente da organização dos símbolos que se manifestam em cada um de seus contos. Meu Borges, né? Perdão, antes de conhecer sua tese, eu que só sou autor dessas histórias, poria a Biblioteca de Babel junto ao Imortal. Porém, se a outra classificação essa é mais cômoda, ou parece mais lógica, ou mais verdadeira que a minha, não está em mim discutir. Aí o entrevistador, não aventurei uma palavra tão forte como a de classificação. O Borges, por os demais, no que se trata de uma polêmica. Não se trata de uma polêmica. Uma maneira de sentir as coisas é muito mais importante que as classificações que são comodidades do intelecto. Aí o entrevistador, não queria fazer uma classificação. Me assombra haver sido levado a fazer certas distinções. No Imortal, em Funes, em Averroes e na Escritura de Deus. Que me impressionou antes de ser sensível às organizações lógicas, visões. Vejo quadros, cores, formas, tais como você descreveu de maneira muito rápida. Primeiramente eu vejo, depois compreendo coisas que pouca relação tem com o que vejo. Coisas distintas, pelo contrário, quando se tratava de Pierre Menard e de Babel, a visão é o primeiro. É o Borges. Enquanto a Biblioteca de Babel, creio que podemos imaginá-la. Um artista que eu esqueci o nome, me enviou uma ilustração para a Biblioteca de Babel. Um labirinto muito belo de escadas, quartos, bibliotecas, etc. Todo ele fazia pensar em Piranesi. Aí o entrevistador, né? Eu queria expressar a ideia de alguns dos seus contos e impõe uma visão independente do espaço que havia reservado ao descritivo. Impõe um quadro no sentido pictórico do término. Outros, que são mais descritivos, se impõem menos. Algo a reserva para mim, como quadros. É o Borges. Por os demais, não creio em descrições. Creio que as descrições são um gênero muito falso, que não há de se tratar de descrevê-las. Muito bem que há que sugerir algo. Se um novelista se fala de um homem de barba negra, eu imagino você em seguida. Sem mais, ele diz que o homem tem um nariz muito grande e você imagina largo, conservará a imagem do nariz largo. Se mais adiante, se os detalhes com sua primeira imagem não aceitaria, você rechaçá-la. Recordo o caso de Henry James. Aí ele vai contar que o Henry James escreveu um conto, aí ele pediu para um sujeito, né, fazer os desenhos, mas ele nunca ficava satisfeito com os desenhos, entendeu? Praticamente o texto virou meio que um conto. Funes, você se importa de imagens visuais? Sim,
Eu publiquei no Diário La Nación com a ilustração do debutante desenhista, né, Alejandro Cirio. Fez uma cabeça muito bela para Funes, um homem com um pouco de sangue indígena, com ar de infinita tristeza, que não tem aspecto inteligente, um homem jovem, envelhecido, abobalhado. Uma ilustração muito bela. Todavia, hoje eu tenho em minha casa. Eu lembro-me que escrevi ao ilustrador para felicitá-lo. Se veja que havia lido o texto de maneira que lhe permitiu representar essa cara que eu imaginava de uma maneira muito mais abstrata. Ele gostou do que o sujeito fez, né? Deixa eu ver o que ele coloca aqui, ainda mais nesse finalzinho aqui, ó. Não, você tem a impressão de que não há nenhuma... não, sempre me respondeu você as ideias. Ele fala que o entrevistador está perguntando para ele sobre as ideias, né? Que ele sempre fala ideias, se há ideias. Porém, essas ideias se situam sempre em planos extremamente simulados. De todo o Borges, né? De todo distintos. Por um lado, há um plano intelectual, há um plano matemático, para dizer assim. Em outro plano é poético. A ideia de restituir de uma ou de outra maneira experiências ou estados de ânimo. Suas perguntas me estão revelando que esses planos, essas duas caras, devem estar presentes sempre, juntas em um livro. Sempre estão presentes em seus livros. Há um verso e reverso, né, da medalha, não? Há um verso e reverso da medalha, não? Aí o entrevistador, né? Sempre há planos em suas obras, e isto é importante para a gênese da sua obra. Aí o Borges vai concluir aqui a entrevista, né? Um livro que quer durar é um livro que deve poder ler-se de muitas maneiras, que em todo caso deve permitir uma leitura variável, uma leitura mutante, uma leitura que se modifica. Cada geração lê de uma maneira distinta os grandes livros. Aí ele vai fechar aqui com chave de ouro. Inútil é falar da Bíblia. É evidente e certo ao mesmo tempo. É inútil se falar da Bíblia. Ela é evidente e certa, certa todo o tempo. Todo o tempo. Ele vai concluir aqui justamente essa entrevista. É um negócio extraordinário. Borges, como eu falei, eu tinha vontade de ter isso aqui. Eu tinha vontade de ter essa edição, né? Ler essa edição. E eu fiz essa leitura. Foi extremamente satisfatória. Eu digo que tem em espanhol, tá? Se vocês tiverem interesse de arrumar essas entrevistas com Jorge Luis Borges, existe a edição em espanhol. Você pode tê-la, você pode ler. Ao mesmo tempo, né, você pode ler a entrevista. Você vai ter ali a entrevista em espanhol. Obviamente que ela foi traduzida do francês para o espanhol, né? Essas entrevistas de Jorge Luis Borges foram feitas de 1º de março a 19 de abril de 65. Sobre a antena da França Cultural, com publicação, né, autorizada do IORTF, beleza? Então nós temos dois textos aqui. Nós temos o Borges, né, o Borges nas Inquisições, e o Borges de entrevistas, Enquete, e tradução do espanhol por Paul Silva Binichou, e o Jorge Charbonnier, entrevistas com Jorge Luis Borges, que é esse material riquíssimo. Eu não passei nem a parte, né? Não deu nem para... Senão fica espetacular, vale muito a pena. Jorge Luis Borges, aqui Outras Inquisições, nessas obras completas da Editora Globo, né? Essas Outras Inquisições, tradução de... Deixa eu ver aqui... Tradução de Sérgio Molina. E nós temos aqui as entrevistas e a edição francesa do Borges aqui, ó. História Universal da Infâmia e Outras Histórias. Tem no meu canal, tem aqui Este Fervor de Buenos Aires. Procurem aí, beleza? Procurem aí, vai ter esse livro de poemas. E nós temos também ficções do Borges, se eu não estou enganado, isso aqui também tem vídeo no canal Paulo Darwin 1970. Tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Hoje eu dei uma geral em 2 materiais do Borges aqui, que vale muito a pena. São labirínticos, aquele negócio labiríntico. Você vai se perder no meio dessa doideira toda, essa loucura borgiana, esse universo borgiano, mas vale muito a pena, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Deixa eu só pegar aqui essa capinha, para eu não esquecer desse detalhe, de mostrar a capa da edição em espanhol que eu tenho aqui. Dessa edição em espanhol aqui, ó. Exatamente essa aqui, ó. O Escritor e Sua Obra, entrevista, tá vendo? Essa aqui, que eu tenho em PDF, no meu Kindle. Tranquilo? Beleza? Que equivale exatamente a um desses 2 livros aqui que eu tenho em mão. Tranquilo aqui, ó, dá pra ver bonitinho aí. É o
El Escritor e Sua Obra, Jorge Luiz Borges. Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Semana que vem a gente volta com outro material aí pra gente destrinchar um pouquinho. Valeu, gente. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.